Se você pegar, de repente, o Egito, citando um exemplo do Egito. Se falar do Egito, qual é a primeira coisa? Vamos ver, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que será? As pirâmides que estão ali. As pirâmides. As pirâmides, cara, num determinado momento, ela tinha a energia delas apontada certinha para a constelação de Órion, que tem tudo a ver com a nossa evolução. E com esta captação, que isso eu estou falando agora, a gente vai voar um pouco agora, mas se precisar me aterra sem problema nenhum. Pode até cortar aí meu microfone, viu, Caio? Se tu quiser puxar mapa, a gente bota aqui para explicar melhor. Tá de boa, não precisa, Tá. cara. É que como eu preciso visualizar as coisas, entendi. Se tu tiver algo, puxa o mapa. Tu é ariano, né, cara? Não. Você é pisciano? O que você é? Qual é seu signo? Leão. Leonino, ih, piorou. Brincadeira. Só que eu não sei o que significa. Brincadeira. Todo mundo fala, Leão é arrogante, esse cara é arrogante. Aí isso, cara, nada a ver, nada a ver. Depois a gente troca uma ideia sobre isso. Vamos voltar para esse ponto que é interessante. Os antigos, cara, eles tinham esse conhecimento. Por que eu citei as pirâmides? Pô, isso você pega até hoje os arqueólogos olhando todos aqueles blocos encaixados de uma forma perfeita. Se você viaja pela América do Sul, aqui também a do Norte, que você pega as civilizações maias, astecas, incas. Como é que esses caras faziam isso? Da onde eles tiraram isso? Esse papo de escravo puxando aqueles blocos, aquelas toneladas, isso é tudo papo furado. É aí que precisa ter a mente um pouquinho mais aberta, aí a gente entra naqueles 95%, para quem está acompanhando a gente desde o começo, né? Que aí você tem que começar a entender que esses antigos tinham esse conhecimento que foi passado para eles por seres especiais que estavam aqui na face da Terra, nesse determinado momento da Atlântida, antes dela afundar, que existem provas da Atlântida entrando no seu final e no seu declínio. Uma prova, cara, que depois você pesquisa ali. Existe um manuscrito maia que ele data até de uma forma perfeita quando ele é traduzido, 9.564 a.C., ele é chamado de Codex Troanus Maia. Está ali esse manuscrito no Museu Britânico. E ali está escrito que em 9.564 o último reduto Atlante afundou. Agora que vem a pérola. Platão, que conhecia esses mistérios, escreveu a mesma coisa. Você vai falar que o Platão tinha os maias no Instagram para trocar uma ideia? Mandou um e-mail. Mandou um e-mail ou um WhatsApp aí. Qual é a data para eu não errar? Claro que não. Mas de onde que eles tinham essa informação? Aí que está o grande mistério. A civilização Atlante, num determinado momento da evolução dela, ela tinha, para uma fácil compreensão, na face da Terra, um monte de Buda, um monte de Cristo, um monte de gente que hoje nós chamamos de iluminados, seres especiais e etc. E eles saíam desses 5%, despertavam esse conhecimento total, e eles passavam para a humanidade essa conexão, essa sapiência de aprender a ver nas estrelas todos esses influxos, que existe uma ordem, que existe uma determinada energia vigente. E os Atlantes, junto dessa captação, agora você vai entender as pirâmides. As pirâmides não era essa besteirada que o povo fala, eram captadores de energia na Atlântida. Então eles captavam essas energias celestes e, assim como o princípio hermético da correspondência, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, eles traziam essa energia, cara, e ali, através das forças da natureza, eles tinham condições de fazer, de repente, grandes blocos levitarem e etc. Eles trabalhavam com as energias dos elementos. Queria tirar a força da terra de um bloco para que ele ficasse mais no sentido do ar, mais gasoso, locomovia para onde quisesse. Isso com todos os elementos. O fogo para criar, de repente, uma fusão de um determinado material com o outro, e ali surgia, através dessa tecnologia, esses encaixes perfeitos nos monumentos. Mas a humanidade, eu estou falando de 1 milhão de anos atrás, é muito tempo, a civilização Atlante. O que a gente fez? A gente pegou todo esse conhecimento, em vez de utilizar para o bem, para que tudo isso fosse utilizado para que a humanidade crescesse e prosperasse através da fraternidade, começou a surgir os egoístas, que começaram a utilizar esse conhecimento para escravidões e etc., domínios, e aí a Atlântida entrou no declínio. Onde é que ficava a Atlântida? O último reduto dela, por isso que vamos lá,
Você está aqui, você vai lá tomar um banho no Guaru. Como é o nome do oceano que você está se banhando, cara? Oceano Atlântico. Por que ele é chamado de Atlântico? E isso a gente tem, falei Atlântico por quê? Porque a Atlântida, nos seus momentos de apogeu, que é isso que eu estava exatamente onde nós temos o Oceano Atlântico. Mas através desse desequilíbrio natural, você já imaginou se essa consciência que eu falei que eles tinham na época, você dá para a humanidade hoje? O que a gente vai fazer, cara? Deixa eu ver se dá para fabricar dólar e euro com isso, né? É a primeira coisa que vai vir na cabeça, né, cara? Deixa eu ver quem que eu posso destruir com esse conhecimento que eu não aguento mais, né? Então, nesse momento que o egoísmo começou a ser mais forte na Atlântida, a gente criou um desequilíbrio e o elemento fogo foi o elemento que a gente mais usou, que hoje, esse elemento fogo na época da Atlântida, que foi mal utilizado, ele 0,00001% hoje a gente vai chamar de laser. Imagina a potência que isso tinha. Aí foi utilizado como armamento. Aí qual foi a forma da natureza, que a própria Terra ela se harmoniza? Os vulcões, terremotos, tsunamis, é tudo para que a Terra se tenha um reajuste, porque ela é um corpo vivo. Aí o que aconteceu? Água. Aí a Atlântida acabou na água. Aí o que hoje nós conhecemos como Oceano Atlântico foi exatamente onde tinha essas grandes ilhas. E a última grande ilha, daí que vem esse mito de Poseidones grego, ela era chamada de Ilha de Poseidones, que ficava praticamente no meio do Oceano Atlântico, e ali ela afundou. Até hoje, contos. Você pega aí, Walt Disney fala da Atlântida e você achar lá no fundo do mar. Então, Atlântida era um conjunto de ilhas no oceano aqui, onde... Poderíamos dizer que sim, mas tinha também a parte do que nós chamamos de terra hoje, mas nós tínhamos muito mais terra do que água. Hoje nós temos 70% de água no planeta, cara. Mas eu quero dizer... Isso é errado. E nessas ilhas nasciam... As pessoas eram iluminadas, elas tinham um conhecimento... Elas tinham uma educação perfeita. Ah, entendi. Aí que está. Elas tinham essa educação, que eu falei para você no início do nosso bate-papo, que ocasionava, naturalmente, todas as crianças crescerem sem autossabotagens. Por isso que a espiritualidade verdadeira é resgatar esses valores que um dia nós tivemos de uma forma plena na face da Terra, que hoje está esquecido. Você já cresce sendo autossabotado como um egoísta, como um dominador, cara.